Muito bem, boa noite. Estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição para a carreira de TI. Vou deixar tudo arrumadinho aqui, que eu deixei o YouTube ligado, deixei o LinkedIn ligado também, já começou a falar aqui no meu ouvido. Hoje temos coisas interessantes, mas antes da gente começar, deixa eu dar aqui uns recadinhos. E eu tô devendo, ó, a Michelle já tá aí com a gente. Boa noite, Michelle. Chegou um pouquinho antes de começar a live hoje. Acho que é um fato inédito, né, Michele? Eh, Tem alguns recadinhos aqui e eu tenho conversado com algumas pessoas. Falei aqui já nas lives do Papo de Carreira, né? Se você quiser me ajudar a produzir conteúdo, que a gente vai fazer conteúdos colaborativos, aí quem já me mandou e-mail lá, né? Deixa eu também deixar aqui, ó, lá no apoio.alunos@officeresolve.com.br. Tá pensando assim, Sabino, tá bom, e aí, né? Quando é que esse negócio começa? Pois bem, vai começar. E já está mais ou menos desenhado como que a gente vai trabalhar. É óbvio que se é colaborativo, todo mundo tem que dar palpite, então tem uns espacinhos aí para dar palpite, mas a ideia é que você, que já acompanha os nossos conteúdos, que já está aqui no nosso meio, possa ajudar a gente também a produzir conteúdos e aprender a se comunicar melhor, organizar melhor seus pensamentos, organizar melhor os seus argumentos e ter uma melhor postura frente às reuniões, frente aos desafios que você tem na sua carreira, seja ela qual for. Então, para exercitar a fala, para exercitar a sua comunicação, você vai ajudar a gente aqui a produzir conteúdos também. Vai ser bem bacana e já está começando. Na verdade, eu já comecei a combinar com algumas pessoas, as primeiras que vão gravar comigo, mas ainda dá para você participar. Então, apoio.alunos, apoio.alunos@officeresolve.com.br e fala assim: Sabino, quero participar dessa iniciativa colaborativa. Quem já mandou, fica tranquilo, tranquila, que tá tudo anotadinho e eu vou falar com vocês muito em breve. Muito bem, hoje então vamos falar sobre transição de carreira e talvez tenha uns jabazinhos aí no meio, né? Porque eu sou hoje, né, mentor de várias pessoas que estão fazendo transição de carreira. Tenho na minha equipe pessoas que fizeram transição de carreira, né, e depois acabaram indo para outras equipes. Tem gente que está na equipe que fez transição de carreira também, né? E tem bastante coisa para a gente falar, mas óbvio que é bom a gente ter uma outra ideia aqui, né? A gente ter uma outra mente aqui junto no papo de carreira, né? A mente que chegou um pouquinho atrasada, né? Eu tô olhando aqui, vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver a Priscila Stuani lá a gente brinca que é na salinha do castigo, né? Ela fica lá presa, ela não pode falar nada, não pode se defender. Mas tá aqui já com a gente a Priscila Stuani. Boa noite. Boa Psicóloga noite, oficial do nosso papo de carreira, tudo bem? tudo ótimo. A gente estava lá naquela sessão bombástica que é a minha cliente, nos faltando 2 minutos, joga uma bomba. Não pode Aí tem que deixar deixar a bem bomba. marcadinho para a gente retomar, entendeu? Boa, muito bem. Mas tá tudo certo, estamos aqui. Ih, Deixa eu ajustar, ó, deixei o LinkedIn aqui também ligado para ver se vai funcionar. Quem acompanhou as duas últimas lives, três, né, Pri? Acho que nas últimas três, né, tivemos incidentes. Inclusive a última praticamente acabou num incidente, né? A gente teve um probleminha aqui com a nossa ferramenta, mas eu acho que eu descobri o que que era. A gente estava com tem uma base de dados onde ficam os vídeos que já foram gravados, né? E eles estavam cheios já. Então a ferramenta ficava falando assim: libera espaço, vamos ver se é isso. Eu fiz isso e ajustei uma outra coisinha lá, vamos ver se hoje a gente não tem problemas. Olha, Michele, com a gente. Vamos começar. Eu não sei se eu deveria falar sobre os bastidores, não, mas a gente, quando foi definir, eu não sei se eu entendi direito também, tá, Pri? Aí eu vou perguntar para você falar e que eu achei curioso, assim. A gente falou sobre o tema, né? Então o tema tinha lá desafios e benefícios de migrar para a carreira de TI. Né? Pela risadinha você já sabe que eu vou perguntar. Aí a Pri respondeu, a Pri respondeu assim, ó. Pode ser esse tema, mas eu não sei sobre esses benefícios. Vamos deixar benefícios mesmo? Aí eu fiquei meio na dúvida, né, Pri, assim.
É porque você acha que não tem benefício nenhum ou porque a área de TI é tão desgastante, né, as pessoas estão tão estressadas que você falou: Sabino tá doido". Ai, Qual não, que foi? benefícios eu sei que existe, mas Deve é que existir, né? deve existir, sabe, lenda urbana, deve existir, que isso é para dizer que não. Mas como as pessoas que eu atendo e a trajetória profissional que eu tive, não consigo, não vem nada benefício. Gente, por favor, mostrem aí, escrevam qual que é o benefício de trabalhar na área de TI, porque eu, sinceramente, desconheço. Não, mas Agora, assim, dos desafios, desafios da beleza, é Palestada. minha praia. Agora, os benefícios, gente, qual que é o benefício? Tirando o salário, que também não sei se vale a pena, mas Você sabe que talvez, assim, eu vou agora falando como alguém que está na área de TI, eu não sei dizer se eu estou na área de TI, se eu estou na área de educação tech, mas eu, pelo menos, trabalhei minha vida inteira na área de TI mesmo, desenvolvendo sistemas, né. Eu falo a vida inteira, não foi a vida inteira, enfim, vocês entenderam. Eh, Trabalhei muito tempo, né, uns 20 anos pelo menos aí, na área de TI, desenvolvendo sistema, fazendo projeto. Na verdade, eu ainda por que que eu falei, né, deixa eu tentar explicar, porque tudo bem que, né, quem tá ao vivo aqui com a gente normalmente já sabe da história, mas só para quem principalmente para quem vai ver gravado, né, eu hoje estou mais, ensinando do que atuando, mas ainda atuo em projetos, né. Então eu ainda estou vivendo a área de TI, embora não seja 8 horas por dia, 7 dias por semana. 12 horas por dia, 7 dias por semana, né, não é mais essa minha vida. Mas hoje eu tenho uma outra visão de ajudar pessoas que estão migrando para a área de TI, né. Não sei se eu tô fazendo bem ou não, né, Pri? A Pri tá me olhando com um olhar de reprovação, né. Você está ajudando as pessoas a se estressarem? Vamos falar sobre isso. Acho que eu acho que o papo um pouco hoje é sobre isso. Você sabe que eu tenho umas questões minhas sobre isso também, né, salário versus estresse, enfim, e às vezes eu vou começar, assim, de uma forma meio polêmica, eu acho que às vezes o salário vale o estresse. Mas vamos descobrir, né, vamos no nosso papo aqui, vamos descobrir, vamos ver. Não sei se a gente começa pelos desafios, enfim. Ó, o Fernando tá aí com a gente, área de TI, né, Fernando? O Leonardo tá aí com a gente também, de novo. O Leonardo eu já não tenho certeza, mas acho que também é TI. sim, está com a gente. Só que é É. outra área, tá? Essa eu Hã? posso falar, ele é de outra área. Ah, de outra área. Então, É. assim, ó, tem bastante gente hoje querendo migrar para a área de TI. Isso é verdade ou não? Pelo menos, né, parece, né. Eu No falo meu parece, eu micro-universo, sim. é. Não, e eu que tô nesta bolha, entre aspas, né, hoje eu diria, gente, que hoje eu praticamente eu sou um mentor de pessoas que estão fazendo essa migração, porque como eu dou muita aula, tem muita gente que começa a me perguntar: "Ah, Sabina, eu tô querendo ir para a área tal, tô querendo fazer isso, tô querendo fazer aquilo", então a gente começa a mentorar um pouco algumas pessoas e tem várias que conseguem vir para a área de tecnologia, seja a área de dados, que é a área talvez que eu tô dando mais aula hoje em dia, né, seja a área de desenvolvimento de sistemas, que foi a área que eu atuei durante praticamente toda a minha carreira aí CLT, né? Mas eu também vejo muita gente querendo, ó, o nosso amigo Fernando aí, ó, há 29 anos no desenvolvimento e ainda continua desenvolvendo. O Fernando é uma boa pessoa para dizer para a gente os benefícios da área de TI, né? Porque se ele tá, benefício tem, né? Eu começaria, e eu, assim, o Fernando, por algum acaso, já trabalhou na minha equipe, né? Já participou de um projeto comigo. E eu não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar, tá, Fernando? Aí se não puder, você avisa. Mas assim, ele estava num projeto comigo e apareceu uma oportunidade ainda melhor, financeiramente falando. Eu falei: "Pô, Fernando, assim, eu nesse momento, o projeto que a gente tá, não dá, não tem, eu não tinha uma garantia de continuidade e também não conseguia cobrir a oferta", e falei: "Cara, te dou todo o apoio, vai, né, que dê tudo certo". E eu acho que o primeiro, né, o primeiro benefício da área de TI, realmente
Não são todos. Eu quero desfazer um pouco aqui essa mística de que todo mundo que trabalha na TI ganha bem, o que não é verdade. Tem um monte de gente ralando e que não está ganhando tão bem assim. Mas realmente é uma área que consegue ter uns salários acima da média. Então eu destacaria isso como primeiro benefício, tá? A Michelle está falando, parece ser mais fácil de entrar para a TI, cursando apenas cursos técnicos, estágio pagam melhor que de outras áreas, estamos sempre antenados com as novidades tecnológicas. Eu vou concordar, Michelle. Eu só queria, assim, eu tenho acho que é uma teoria minha, tá? Eu acho que para a pessoa entrar fácil na área de TI, ela tem que ter uma facilidade com matemática e raciocínio lógico. Aí você entra fácil. Se não, tem gente que está um tempão tentando entrar e não consegue. E um pouco é porque existe uma dificuldade, por exemplo, você fala assim, não, mas eu vou para a área de gestão, eu não vou desenvolver, eu não vou trabalhar diretamente com dados, eu vou para a área de gestão. Sim, mas você vai fazer gestão de pessoas que são pessoas mais de exatas, são pessoas que têm esse raciocínio lógico um pouco mais apurado e essas pessoas vão te testar. Então, tem gente que não consegue muito entrar na área de TI. Então, eu diria assim, ó, para quem tem facilidade com raciocínio lógico, matemática, sim, é mais fácil de entrar. Você faz uma faculdade, ó, pensa assim, você faz uma faculdade, você tem uma facilidade ali com lógica, você conseguir ir para programação, às vezes desenvolvimento, não diretamente programação, ou a mesma área de dados e tal, é mais fácil de entrar mesmo. E os estágios pagam melhor? Sim. Estágio na área de TI sempre pagou, né? Sempre. Faz bastante tempo já que paga praticamente como um júnior de outras áreas, né? Então acho que tem aí. Você quer comentar, Pri, as coisas que a Michelle colocou de ser mais fácil de entrar e tal? Não concordo, me fez relembrar, assim, dessa questão de que era uma das grandes questões, principalmente quando eu trabalhava com pessoas que estavam ali no planejamento de transição. Beleza, tinha-se a intenção de fazer um curso superior, que a gente sabe aí que pode durar de 2 a 4 anos, mas a pessoa já queria começar a trabalhar na área, e a faculdade era ali um plus. Até porque o mercado também aceita, né, a contratação dessas pessoas, desde que ela se garanta minimamente ali naqueles quesitos. E aí a apropriação dos cursos vinha muito a calhar. Na hora que falou dessa questão dos estágios remuneram melhor, né? Como você comentou, às vezes até mais do que uma vaga júnior, dependendo do caso. Lembrei dos meus estágios de psicologia, que era difícil conseguir. Quando conseguia, era tipo R$ 500. Isso agora, gente. 2020, cacetada. Não tô falando de, né? Então, verdade. Obrigada, Mi. Já acalmou meu coração, porque eu falei, gente, eu não lembro Que de nenhum benefício! benefício. Muito bom. Ó, o nosso amigo Fernando, ó, posso falar, ainda bem, viu, Fernando, obrigado. O Fernando, assim, ele trabalhou até bastante tempo com a gente num projeto que a gente estava. Inclusive, eu fiquei nesse projeto até pouco tempo atrás. Era um projeto para ajudar a implantar agilidade em uma consultoria. Projeto bem bacana, inclusive. E foi curioso, porque essa equipe, a gente rodou, eram quatro pessoas, mas assim, duas pessoas fixas, duas pessoas ali da minha equipe, e essa equipe rodou mais ou menos assim, os dois primeiros que entraram saíram, entraram outras pessoas, depois esses dois também fizeram outros movimentos e conseguiram chegar em, né, oportunidades melhores, aí vieram mais dois, e depois a gente parou o projeto, mas é interessante, assim, eu acho que a área de tecnologia também dá um pouco essa rotatividade de você conseguir. Tem gente que trabalha, ganha relativamente bem e não tem vínculo, assim, né? Participa de um projeto aqui, e aí fica uns 2 meses, daqui a pouco pega outro projeto, fica mais 6 meses e tal, acaba até tirando uma remuneração boa e não chega a precisar ficar fixo como CLT em algum lugar. Eu não sei se isso é um benefício, tá? Mas tô me lembrando agora que acontece também de você, o que a gente chama às vezes de freela, né? Estou fazendo uns freelas aqui. Eu acho que foi na quinta passada, eu dei aula para uma turma
que está aí no curso bem, num projeto, uma fase bem inicial da carreira e dos estudos para a área tech de desenvolvimento. E aí foi bem interessante porque fizeram uma pergunta sobre qual que era a minha opinião sobre os perfis que trabalham por projetos, porque a pessoa tinha dúvida se ela ia conseguir se inserir no mercado justamente por fazer pequenos projetos. E aí eu comentei que eu peguei essa fase de transição entre a galera que era bem vista como uma pessoa que ficou, sei lá, 8, 10, 12, 15 anos numa organização, para aquela galera que começou a trabalhar para o projeto 4, 6 meses, que é a impressão que a gente tinha, que era o que a minha diretora na época falava, esse aqui é pula-pula, nem chama para conversar. E, sabe, um período assim, eu comecei a receber muito currículo bom, com aquela sopa de letrinha toda que eu precisava, mas era muito curto. E aí a gente foi entendendo que a galera está trabalhando por freela ou não. E foi muito interessante, porque hoje quando a pessoa fica muito tempo numa empresa, pelo menos na área tech, assim, claro, cada pessoa recrutadora tem os seus critérios, mas inverteu. Talvez não é um negócio muito verbalizado, mas inverteu. Hoje já não gera, não causa estranheza quando a gente vê aí uma dedicação mais curta, né? Que para mim foi um marco na época. Demorou para entender, né? Você Eu, faz eu um acho, outro. eu acho, Pri, assim, antes de ver o comentário aqui da Michelle, é porque eu já falei isso para algumas pessoas, então eu me sinto meio que na obrigação de dizer aqui ao vivo também. Quando eu tô recrutando alguém, porque assim, o que acontece hoje, né, na minha posição aqui, tem uma coisa interessante. Eu vira e mexe alguém também de empresa, às vezes empresa grande, inclusive. É engraçado, né? Depois que você tem um certo networking, às vezes a pessoa fala assim, Sabino, você tem alguém para me indicar de, sei lá, de perfil X? E eu, assim, eu tenho muita ressalva em indicar alguém. Eu só indico quando eu realmente acredito. Assim, pode chamar fulano que... E quando eu tenho que procurar alguém de um perfil específico e eu vejo a pessoa pingou muito assim, ó, tum, 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 mas aí é uma coisa minha. Eu quero entender melhor o que é esse pinga-pinga. Eu preciso entender. Quando eu vejo um profissional que ficou muito tempo numa empresa, principalmente uma empresa que eu conheço, sei que é uma empresa exigente e tal, eu já fico mais tranquilo. Se a pessoa ficou na empresa durante muito tempo, provavelmente ela conseguia entregar resultado. Então, o pinga-pinga pode ser bom, inclusive. Pode ser uma pessoa que entrega muito resultado e consegue sair daqui para projetos melhores. Mas o fato só de ter feito pinga-pinga não quer dizer isso. Agora, uma pessoa ficar numa empresa, um banco grande, por exemplo, durante muito tempo, alguma coisa ela tem de positivo no tipo comprometimento, entrega de valor, né? Difícil, é muito difícil, Pri, assim, na minha visão, tá? É muito difícil uma pessoa se sustentar numa empresa grande, exigente, durante muito tempo, se ela não entrega valor nenhum. Então, assim, ela tem que entregar um pouco. Mas eu concordo com você, que hoje em dia faz mais sentido, tem gente que só trabalha por projetos. O meu LinkedIn, se vocês olharem no meu LinkedIn hoje, eu optei por deixar o meu LinkedIn com o nome da minha empresa. Então, tá lá, Office Resolve, faz um tempão que eu tô no Office Resolve. Mas, na verdade, eu poderia ter optado por falar dos projetos que eu participo. E eu participo de, sei lá, dezenas de projetos num ano, né? Entre escrever livro, fazer curso, dar consultoria, dar aula em um outro negócio, dar uma... né? São muitos projetos. Então, se eu optasse por fazer, o meu seria pinga-pinga. Né? Você vai, aqui nessa empresa, nessa. E tem umas empresas grandes aí no meio, que eu fiz o quê? Mas é só projeto, porque né, é a minha realidade hoje. Então eu acho que sim, existe esse perfil de profissional que trabalha só por projeto, e a TI, ela abre um pouco mais essa possibilidade, né? Acho que é por aí, né, Pri? Exatamente. E como eu te falei, né, são os critérios. Porque, por exemplo, eu concordo com você, uma pessoa ficar muito tempo numa instituição, ok, deve ter entrega de valor tal. Mas aí eu já tenho aquele olhar a que custo. Não, Ok, a escolha da pessoa vamos está falar sobre isso. entregando, beleza, mas me acende um alertinho aqui. Claro, não descartaria uma pessoa, convidaria ali para a sessão, para entrevista, para conhecer um pouco mais.
mas eu confesso que eu já crio também algumas lógicas, né? E você viu, nós dois, opiniões aí complementares, mas alguns aspectos diferentes, né? Sim, não, total, eu também concordo. A gente tem que falar, assim, esta live de hoje nós vamos ter que falar sobre isso, né, de a que custo, porque aí tem uma história pessoal minha também, acho que um pouco a sua também, né, de quando a gente enxerga que o estresse não tá valendo a pena e muitas pessoas seguram e outras pessoas chutam o balde, e vamos falar sobre isso com certeza. Só para saber, a Michelle, né, só para saber, eu soube que eu quis entrar na área de TI aos 11 anos e já sabia que não queria programar de jeito nenhum. Mas como Sabino disse, eu entendo um pouco de logística e isso é muito bom. Ô Michele, eu tenho medo dessas pessoas que decidem as coisas aos 11 anos de idade, eu tenho medo. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Pri, antes da Né, que gente eu lembrei finalizar que a isso. doutora Malu, ela também descobriu que ela queria ser advogada aos 8 anos. Então, acontece, né? Não, é assim, quando tinha, sei lá, é engraçado, ó, eu me lembro assim, quando eu tinha uns 8 anos, eu acho, eu brincava, parece brincadeira, mas eu brincava com o meu irmão de dono de empresa. Olha, a gente, Rico! mas eu não sei, assim, acho que hoje eu não sei dizer porquê e tal, da onde que apareceu isso, porque acho que a gente não conhecia ninguém que tinha essa brincadeira, e era uma brincadeira que eu tinha com meu irmão. É engraçado, E eu enfim, lembrei, agora coisa você boa. falando disso, a minha amiga de infância, ela era médica e eu era professora. A gente tem acho que 2 anos de diferença. E ela é médica, Ó, e eu professora. não, eu não sei se com 8, talvez 8, 9, até um pouco mais depois eu tinha essa brincadeira com ele de dono de empresa, e era sempre a mesma coisa, a empresa não fazia nada na verdade, a gente só era dono de empresa, conversava, fazia reunião e tal, mas nem sabia do que era a empresa. O foco era ser dono da empresa mesmo. Meu Deus, a sofrência das crianças. Mas eu dizia para todo mundo que eu queria ser médico e tinha sonho de ser jogador de futebol. Até respondi uma enquete esses dias de uma plataforma aí que a gente conhece, que estava perguntando isso, eu respondi essas duas coisas, médico e jogador de futebol. Mas assim, a vida depois ela vai levando você para outros caminhos, né? Então, não sei qual é a porcentagem de gente que decide tão cedo, mas ó, tem uma correçãozinha aqui que agora faz mais sentido da Michelle. Lógica, não logística. Aí faz sentido. Faz todo sentido. Faz diferença, viu, gente? Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, e a Priscila não gostou quando eu disse que antigamente as empresas faziam muito teste de QI. Lembra que eu falei isso? Que as empresas faziam muito teste de QI para testar as pessoas que iam para a área de tecnologia. Porque o raciocínio lógico matemático, que é o que o teste de QI mede melhor, diz um pouco se a pessoa tem, né, perfil para ficar na área de tecnologia ou não. Não estou dizendo que a pessoa que vai mal num teste de QI não pode ser uma boa profissional, um bom profissional de tecnologia, mas que dá uma diferencinha, dá. Se você pegar na estatística, a maioria dos bons profissionais de tecnologia, principalmente os mais técnicos, tem facilidade com lógica e É porque a gente está matemática, falando aí né? de uma curva de aprendizado, né? Então, aquela pessoa que tem mais facilidade, aprende mais rápido, aplica mais rápido, logo Isso, gera mais resultado do que aquela outra pessoa que isso, talvez vai levar um tempinho para exato. internalizar. Isso. É isso mesmo. Muito bem. A Mônica, comentando aqui, provavelmente da Michelle, né? Que aos 11 anos já sabia aí que queria trabalhar com tecnologia. É, mas assim, eu acho que quando eu tinha 11 anos nem tinha área de tecnologia ainda, então eu não podia, eu não podia ter decidido isso. Você tinha os mainframes aí por aí, né? Não, a gente nem ouvia falar, eu acho, né? Precisava fazer as contas para saber, mas acho que a gente nem ouvia falar de área de tecnologia, nem nada disso. Mas muito bem, estamos aqui falando e temos que entrar um pouco mais no tema aí diretamente, né? Benefícios e desafios na transição de carreira, né? Vamos tentar puxar aqui um pouquinho. E aí, eu queria. Michelle tá falando. Claro que tinha sim. Sei não, viu? Não sei não. É...
eu queria que a gente pensasse um pouco aqui, e aí o pessoal do chat ajuda a gente também. Para a gente ajudar, principalmente assim, se alguém vai ver esse vídeo e está nesse momento de pensar em fazer uma transição de carreira, né? Quais são os desafios e benefícios de fazer essa transição para a área de tecnologia? E temos aqui profissionais da área de tecnologia de bastante tempo para ajudar a gente aí com essa... Não deixar a gente mentir sozinho, né? Já falamos de salário, eu acho que é consenso que a área de tecnologia pode pagar bons salários. Eu acho que o que nem todo mundo sabe é que nem todos os profissionais de TI vão ser bem remunerados. Quando a gente sai, e aí se eu estiver falando alguma besteira, me ajudem aí, tá? Mas quando a gente sai um pouco desse eixo aqui, sul-sudeste, os salários dão uma modificada também. Então, assim, eu conheço muito profissional de tecnologia que trabalha, por exemplo, em empresas no Nordeste, que reclama que lá os salários, né, não são para todos. Obviamente, tem gente que ganha bem no Nordeste. Eu conheço, inclusive, especialistas, né, grandes especialistas que trabalham, às vezes em empresa pública, às vezes em grandes empresas. Mas, no geral, eu estou falando assim, na média, os salários são menores, não são tão atrativos assim, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco esse cuidado. Ó, primeiro, os salários são bons? Normalmente sim, mas depende do lugar e depende do profissional também, né? Acho que começamos por aí. A gente falou também, Pri, sobre trabalhar por projetos. A gente nem falou, por exemplo, sobre trabalhar para o exterior, né? Que é um negócio que é normal na área de TI. Assim, normal não quer dizer que você vai entrar na área de TI e vai trabalhar para o exterior e ganhar em dólar, mas é muito mais fácil você trabalhar para o exterior na área de TI do que em outras áreas, eu imagino, né? E ganha em dólar, às vezes ganha em euro. Outro dia eu estava falando com um instrutor que eu precisava para um curso, e ele estava falando, pô, não consigo, eu trabalho para uma empresa na Europa, e o fuso horário, não sei o quê, blá, 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 ganha em euro, né? Então, é diferente. Imagina, assim, o melhor de tudo, né? O melhor dos mundos é você ganhar numa moeda forte e gastar numa moeda não tão forte, vamos dizer assim, né? Então, acho que é mais um benefício também. Que mais que a Michelle tinha dito lá, que é mais fácil de entrar na área, né? Já fizemos alguns comentários sobre isso. E aí, ela falou uma coisa ali no finalzinho, estamos sempre antenados com as novidades tecnológicas, eu acho que isso já entra nos desafios, né, Pri? De ter que se manter sempre atualizado, e aí por isso que tem plataforma, curso de TI a todo momento, né? Eu tô passando aí por um desafio muito grande, porque tive mais projetos e contato com essa galera que está iniciando a carreira, né? Então as dores me são muito familiares. E agora estou com um projeto que eu atendo mulheres líderes da área tech de países aqui da América Latina. Gente, é outra pegada. Claro, elas têm vários desafios, mas sabe, são dores muito diferentes do que aquela galera que está iniciando, porque também não são líderes, estão enfrentando. Então, é um desafio, inclusive para mim, lidar com esses contextos que é tech, mas de perspectivas totalmente diferentes, sabe? Então, acho que o aprender... Acho que tem dois aspectos, vai. O aprender, que é um grande desafio, por mais que nem a Mi comentou, né? Pô, ela viu como, acho, benefício, porque justamente você precisa estar antenado, antenada, mas é um desafio. Como que você vai priorizar? Como que você vai organizar a sua rotina de estudo? Né? Você vai fazer um curso para tudo que você se depara como desafio? Não dá tempo. Como que é? Stack Overflow, ChatGPT, conversa com o cara da pessoa do seu lado. Então, precisa ter esse dinamismo. E eu acho que isso é um desafio, porque o que funciona para eu aprender Sim. de uma maneira, para o Sabine é outro, e provavelmente cada um tem o seu. Entender essas nuances é o desafio. O problema não é aprender, é entender como você aprende e aplicar no seu dia a dia. Ai, para Sim, mim, acho que é isso, gente. concordo. E aí é desafio, né? Não. Hã? Desculpa, e o outro aspecto que eu também ressalto é a comunicação, que eu acho que é um desafio para a galera tech. Total. Porque tem um estereótipo, tem toda aí uma questão, e só que Você na hora tem ainda, que falar. você ainda vê um pouco esse estereótipo acontecendo? Porque, assim, antigamente, né, a gente tinha grandes
grandes especialistas tinham muita dificuldade normalmente com pessoas, né? Grandes Uhum. especialistas em tecnologia se davam muito bem com máquinas e não tão bem com pessoas. E aí a Sim. gente está falando de relacionamento, de comunicação, né, de aceitar a opinião do outro, enfim, de várias coisinhas aí. Você ainda vê isso hoje acontecendo nos seus atendimentos, na bolha que você observa aí? Tem um pouco isso? E eu tenho um olhar tanto da clínica, do individual, né, o 1 a 1, e as empresas que me chamam para falar sobre comunicação, principalmente como elas podem integrar áreas. Teve uma empresa que estava, inclusive, comprou uma outra organização e estão na integração. Então, se imagina, se já era difícil, era comercial, se comunicar com a área tech, imagina quando vem uma outra galera de uma outra cultura. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha. Ainda vejo muito presente, muito. Gostaria de dizer que não, mas no meu micro-universo é recorrente. Não, você sabe que eu, assim, eu também vejo um pouco isso. Assim, eu acho que mudou um pouco, acho que tirou, assim, as pessoas, os grandes especialistas técnicos começaram a se preocupar um pouco mais com comunicação, porque antes parece que era ainda pior. Mas sim, continua com uma grande dificuldade. E eu acho que o fato da pessoa ter um conhecimento muito profundo em alguma coisa começa a tirar ela um pouco da realidade dos meros mortais, né? E aí um grande especialista técnico, quando você chama para resolver um problema ou alguma coisa, parece que você tem sempre que, de uma certa forma, aguentar algum desaforo, né? Porque a pessoa já vem, né, já vem soltando várias coisas e às vezes não da forma mais adequada, enfim. Uhum. Mas isso também eu chutaria que não é só na área de tecnologia, né? Quando a gente pega aí, talvez na área de tecnologia que aconteça que não precisa ser um grande especialista para ter esse perfil mais difícil, né? E Uhum. também uma dificuldade de comunicação. Aliás, diga-se de passagem, para quem quer entrar na área de tecnologia, uma grande oportunidade é justamente ser uma pessoa de comunicação que conecta a área de negócio com a área técnica, né? Eu Nossa. fiz essa ponte durante muito tempo, a gente tem algumas disciplinas que falam sobre isso, né? Então, engenharia de requisitos, análise de negócios, a própria gestão ágil tem muito a ver com isso, né? E sim, é uma possibilidade de entrar na área de tecnologia sem necessariamente você precisar programar ou trabalhar com alguma coisa mais lógica. Mas também tem que tomar cuidado porque não é nada tão fácil assim. Não é só, não, então vou lá e vou eh, ser gestor, vou ser PO, vou ser alguma coisa, não preciso saber nada de programação. Não é tão simples assim quanto parece, tá? Diga. Algo que eu ia comentar. Como eu disse, né? Eu trabalho com pessoas jovens ou galera que está em transição de carreira, né? Mas é uma das coisas mais difíceis, que acho que também é em qualquer área, mas eu percebi isso muito forte na área tech. A galera tá lá fazendo faculdade, faz os cursos, lógica, enfim, vai lá destrinchando todos os conteúdos, mas não consegue um estágio ou uma vaga porque não tem experiência, aí não tem experiência porque não tem. E aí fica aquele looping eterno, o que, né, nossa, prejudica demais. Aí aspectos de autoestima, daquela sensação de, poxa, tô estudando pra caramba e não tá dando resultado. Dica rápida: faça um portfólio, GitHub atualizado. Fez um curso, aprendeu um conceito legal, cria um projeto, né? Faz lá, usa o seu repositório, compartilha no LinkedIn, dê visibilidade. Porque se você for esperar um estágio, um trabalho para aplicar todo o conhecimento que você está desenvolvendo, pode conseguir? Pode, mas talvez não de uma forma efetiva como se a gente comparar com essa, de você aplicar esse conhecimento em algo tangível ou visível. Então, peguem essa dica. Sim, boa. E tem mais um detalhe que eu acho que é praticamente um item para a gente falar aqui. Vamos primeiro pegar aqui, ó. A Michelle falou assim: em 2018 foi a primeira vez que eu ouvi falar de agilidade na TV. Fiquei doida para saber como e onde eu poderia aprender sobre isso. Fui saber se na empresa tinha algo e fui atrás. Na minha Com cabeça, certeza. eu tinha que me envolver com isso de qualquer jeito.
Agilidade é muito legal, eu diria, né? Sou suspeito para falar, mas o cuidado que a gente tem que ter é porque vende muito a ideia de que você não precisa saber nada de tecnologia para ser um product owner, um product manager, um gestor. Isso não é bem verdade, tá, gente? Não é bem verdade. Mas no caso da Michelle é outra coisa, tá? A Michelle já era da área e começou a ver a parte de gestão. E tá ótimo, tá tudo certinho. Eu só queria tomar cuidado, porque assim, tem umas propagandinhas aí que me deixam bastante chateado, né? Tipo, ganhe 15 mil com um curso de 2 semanas aqui que eu fiz. Pô, gente, não cai numa dessa, tá? Não acredita num negócio desse. Não dá ouvido para Você isso, sabe que eu né? já atendi gente que caiu, né? Mas a pessoa acreditou mesmo ou ela sabia? Acreditou, Sério? até por conta dessa autoridade da pessoa na área, da figura. Então, assim, pô, vou tirar esse dinheiro de onde não existe, mas eu Pô, vou isso é sacanagem, né? investir, conheci. Então, assim, aí quando caiu o castelinho de areia, beleza, ficou a lição, mas foi recente, inclusive, essa experiência. Caramba. E aí a gente fala, tome muito cuidado com os conteúdos que vocês consomem. Porque no fundo, as pessoas têm interesse em vender algo. E tá tudo bem vender algo, não utopias. É Porque, né, isso. Sabrina, fazer É um curso de isso. 15 mil não vai garantir, pode te ajudar, pode facilitar, mas não é garantia. E aí as É pessoas isso mesmo. investem o que não tem, porque o desejo é tão grande de começar a trabalhar, mas a realidade é outra, gente. Tomem É cuidado. isso mesmo. E essa é uma briga, assim, essa é uma briga pessoal minha que, assim, eu tento vender meus cursos falando a realidade e é muito mais difícil porque a mentira seduz muito mais, né? Então, assim, você falar para alguém, faz esse curso aqui que você vai arrumar um emprego de, não precisa nem ser 15 mil, se for 5, tem um monte de gente que já vai correr em cima, né? E assim, é mentira do mesmo jeito. Por quê? Você não sabe qual é o conhecimento que a pessoa já tem, qual a experiência que ela já tem, qual é a área que ela vai atuar, quantas pessoas vai ter concorrência no que ela está fazendo, e o que, que eu posso dizer? Eu posso dizer assim, a área de tecnologia é uma área que tem muita concorrência. Por quê? Porque tem muita gente querendo vir para a área de tecnologia, tem um monte. Eu conheço, gente, ó, no meu LinkedIn tem um monte de gente open to work há um tempão que fez faculdade, que está fazendo curso, que não está conseguindo a primeira oportunidade na área de tecnologia. Imagina se você começar agora a fazer alguma coisa. Você tem que saber que a expectativa é de que você vai ter que batalhar mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque acho que a transição de carreira, ela é interessante. Eu quero incentivar as pessoas a fazerem uma transição, mas uma transição saudável de carreira. Então, assim, por exemplo, você tem, ah, sei lá, mais de 35 anos. Está começando a fazer uma faculdade de uma coisa diferente do que você fez. Já era formado, formada, já tinha uma certa experiência, tal. Você está começando uma nova faculdade. É dureza, porque você vai competir com os estagiários. A galera sei lá, 19, 20 anos, que tá assim, pensa. A galera que está na faculdade, que mora com os pais ainda, vai aceitar salários menores, naturalmente. Então, na hora de você colocar na balança, uma pessoa mais experiente, ela vai ter que começar lá de baixo, como se ela fosse, né, um recém-saído de casa, né? E que as contas, às vezes, não são no mesmo nível, né? Então, precisa começar a pensar por aí. Outra coisa, desenvolvimento de sistemas, programação mesmo. Tem uma galera fazendo faculdade. Eu não vou falar nome, porque eu já caí nessa besteira várias vezes de falar nome de faculdade, falar assim, ó, cuidado, cuidado com essa, cuidado com aquela. Tem algumas faculdades de tecnologia que não te preparam para o mundo lá fora e os recrutadores já sabem mais ou menos sobre isso. Então, inclusive tem até preconceito com algumas. Por isso que eu não falo mais nome. Eu tenho os meus preconceitos, eu não falo para ninguém. Cuidado. Por exemplo, você vai fazer um curso de tecnologia muito barato.
que entram 300 pessoas no primeiro ano. Cuidado, gente, cuidado que vai ser difícil depois de você conseguir se alocar. Eu tive um aluno, não faz muito tempo, eu dei uma disciplina num curso técnico de TI. Não era faculdade, era curso técnico. E o rapaz, no primeiro dia de aula, falou para mim, pô, eu sou formado já. Mas, tipo, você é formado em quê? Não, eu sou formado em TI. Acho que eu já contei essa história aqui no Papo de Carreira, mas enfim, vale a pena falar de novo para trazer o alerta. Aí ele falou, não, eu me formei, eu fiquei lá 5 anos, mas eu não aprendi a programar. Por que não? Porque a aula era um professor com microfone falando para 150 pessoas, a gente não tinha prática, fazia só uns exercíciozinhos lá. Então, assim, o que eu tô, né, tentando trazer aqui? Escolha bem a sua formação. Escolha bem onde você vai estudar, porque a área realmente tem uma demanda grande de pessoas, né? Eu acho, Pri, que a gente, quando a gente vê cursos assim, né, plataformas de cursos e tal, essas plataformas, elas são meio que um complemento. Tem uma série de coisas que você tem que fazer para fazer uma transição saudável de carreira. Você concorda? Com certeza, gente, com certeza. Eu já fiz planejamento, transição de carreira dentro do marketing, depois fui para a área da tecnologia, meu Deus, da área de educação, mas com base nessa primeira experiência. E agora a última transição, espero que seja a última mesmo, porque Deus me livre, não aguento mais, para psicologia. Então, assim, é muito planejamento, é muito treino, que nem depois você vai ler os comentários. Às vezes a gente tem que dar 3 passos para trás para ir 4 para frente, mas administrar aqui o psicológico é muito importante, porque não é fácil. É possível, mas tem que tomar alguns cuidados. Sim. Principalmente quando a gente fala de questão econômica. É Porque isso, uma né? Que coisa nem. é o desejo de atuar na área, mas a outra é a realidade, né? Não, às vezes, Pri, assim, tem várias realidades. Vamos dizer, uma pessoa que não tem compromissos financeiros, talvez mesmo depois, né? A pessoa sei lá, vou desenhar um cenário qualquer. A pessoa não mora mais com os pais, mas mora com alguém, tem uma situação financeira meio estabelecida, alguma coisa assim, tudo bem, né? Mas precisa saber que isso vai acontecer, né? Que nem o Leonardo, ó, ele falou pra gente aqui, ó, eu passei por isso. Troquei um cargo administrativo por um salário de estagiário. O salário do estágio era o valor do vale alimentação do meu emprego anterior. Só que ele disse que foi difícil no começo, mas no final valeu a pena. Ainda bem, Leonardo, sim, é muito bacana ver essas histórias. Eu conheço várias, tá, gente? Eu conheço várias histórias que deram certo. Eu não quero ser também profeta do apocalipse aqui, porque como eu disse, eu ajudo pessoas a fazerem essa transição de carreira. Eu acredito nessa transição de carreira. Só que a gente precisa saber que não, assim, se alguém tiver te vendendo o céu, vem aqui, faz um curso, não sei o que, você vai ganhar muito dinheiro, desconfia, tá? Ó, eu tive que me programar financeiramente e mudar totalmente meus hábitos, tá vendo? Tem umas coisas que perrenguezinho também, né? O Carlos falou assim: boa observação. Uma coisa que é válida comentar é que as vagas administrativas e comerciais já estão. Boa mesmo, Carlos. Já estão exigindo conhecimento em tecnologia, em especial ciência de dados e saber trabalhar com automações. Essa é uma coisa que vamos dizer que eu vendo, né? Não vou nem pôr as aspas, porque eu vendo mesmo. Eu tenho cursos, né, de inteligência artificial, de dados e tudo. E é verdade mesmo, né? O que o Carlos colocou, que hoje em dia a gente está vendo um deslocamento do conhecimento de tecnologia para as áreas administrativas, para as áreas de negócio. A gente tem até um nome que tem sido usado para isso, né? Que é o Citizen Developer. Então, uma pessoa que trabalha com tecnologia, mas na verdade ela é da área de negócio, ela é de uma área ali de produto mais diretamente, né? Hoje em dia, às vezes a gente chama a área de tecnologia de área de produto, ficou mais difícil
essa nomenclatura, mas pessoas que estão ali no dia a dia, no trabalho administrativo, né, mas que operam tecnologia. Então, sim, inclusive, eu chutaria dizer que esta carreira hoje é mais promissora do que uma carreira de TI mesmo para fazer a transição, porque é mais difícil você fazer a transição para a área de tecnologia mesmo, para estar ali no meio né, do desenvolvimento de sistemas, da parte mais técnica, ou de redes, ou de hardware, do que seja, do que você fazer uma transição para ser alguém que, entre aspas, representa a tecnologia, mas está ali no dia a dia. Alguém que sabe fazer automação de tarefas, alguém que sabe, talvez, fazer um Power BI ali um pouquinho mais elaborado do que o pessoal de negócio, mas que não tem tanto conhecimento quanto a galera lá de TI, né? Enfim, me parece um caminho legal também, Pri, o que você acha? Acho que é construção de repertório, porque no final da história a gente nunca sabe quando vamos precisar resgatar. E também, por isso, volta na questão do aprendizado. O que aprender, o que priorizar. Às vezes a gente faz Boa. algumas apostas que podem dar muito certo, às vezes nem tanto. E aí ter essa capacidade de readaptação e flexibilização também do contexto pode ser bem favorável para quem está enfrentando aí um processo de transição, né? Boa. O que você saberia dizer, já que você já fez transição de carreira, você atende pessoas que estão fazendo também, e depois eu falo a minha sensação aqui como professor e que vê as pessoas fazendo. Por que pessoas fazem transição de carreira mesmo, normalmente, assim? Porque, assim, você já está numa carreira, você já está se desenvolvendo numa carreira qualquer e você decide fazer uma transição de carreira. Quais são os principais motivos que você vê, assim? Olha, eu vou falar aqui um pouco da minha experiência, tá? É, eu fiz a faculdade de marketing por uma questão econômica, porque eu ganhei uma bolsa e não fazia parte da minha realidade cursar, né? Fazer uma faculdade. E aí, quando veio a oportunidade, se fosse, sei lá, biblioteconomia, eu ia me jogar do mesmo jeito, porque eu me agarrei ali, né? Aí também a gente vai, funciona por um tempo, mas não era aquilo. E aí eu ficava um pouco preocupada, porque logo que eu me formei, uma das áreas que eu também atuei, que eu fiz migração, que eu trabalho muito com marketing de serviço, depois migrei para o marketing digital. Eu ficava, cara, como vai ser quando eu tiver 50 anos? Eu vou... Nada contra, tá, gente? Mas era uma reflexão que eu tinha. Eu vou ficar postando meme? Eu sempre sou a última pessoa a entender o meme. Eu falei, cara, não tem aderência. Pensando aí numa um do P2C, na época era o que acontecia. E eu ficava, não, isso aqui está ficando pequeno no sentido de, sabe, você está chegando perto de um abismo, você vê que o negócio não está favorável. Eu falei, por que não fazer o que eu sempre quis ter feito? E foi aí que eu fiz. E aí, por isso que eu falo que eu não pretendo fazer nenhuma transição dentro do marketing, porque... E outra coisa, o marketing também não me estimulava, sabe? Assim, não me desafiava. Você faz um negócio, aí você tem que ficar vendo o algoritmo não mudou, então continua. E isso não. E dentro da psicologia é um universo dentro do outro. Então, é a caixinha russa. Você abre uma, agora foi não, é outra. E isso me motiva, porque eu sou uma pessoa extremamente movida a desafios. Então, acho que é perceber futuro. Como é que você se imagina daqui 5, 10, 15, 20 anos, se você estiver trabalhando ainda, e fazer essa reflexão, porque às vezes as pessoas podem sim estar plenamente satisfeitas, terem aí uma visão do que eu pode evoluir a carreira, mas ela se enxerga ali. Eu não me enxergava mais no marketing. E aí, quando a gente começa a não se enxergar, é um sinal de alerta, porque eu falava, pô, trabalho é trabalho. Mas se a gente for lá ver o radical da palavra, acho que sofrimento, né? Uhum. A origem. Então, é a origem. Então, tem que ter alguma coisa que faça sentido. Então, no meu Uhum. caso, eu optei por isso. E as pessoas que eu atendo têm essa questão também do propósito, gente, é muito forte, muito, é uma temática muito forte. Né? E aí De eu tenho... procurar o propósito? o meu trabalho não me gera propósito, eu não percebo um propósito no que eu faço. E aí eu tenho que descolar isso. Cara, trabalho é sofrimento. Se o seu propósito for sofrer, trabalho, né? Mas não é, então aí a gente tem que descolar as coisas. O seu propósito muito provavelmente está em outras coisas que não sejam o trabalho. Porque o propósito vinculado ao trabalho, ele funciona mais até a página 2.
Porque a gente está defendendo o interesse da organização, a gente precisa gerar Sim. lucro, é isso. Não achem que o cliente te mandar um e-mail de agradecimento, pô, deixa o coração aquecido. Mas é uma Mas não pode ser seu consequência, propósito de vida, né? porque depois a gente só recebe e-mails ofensivos ou de pessoas reclamando, aí você vai colocar em xeque a sua existência porque o cliente não está satisfeito. Então, por isso que eu falo, descolem as coisas. Boa, boa. Não, você sabe que eu, assim, eu tenho procurado um pouco, né, desse assunto, porque isso me interessa. Eu já falei aqui algumas vezes, para mim não faz muito sentido a gente jogar todas as fichas de propósito no trabalho. Não faz sentido. Já não fazia, assim. Cara, o seu sentido de vida não pode ser o seu trabalho. Porque se a empresa decide de mandar você embora, aí tudo bem. Nem todo mundo trabalha para uma empresa, né, CLT, nem nada disso. No meu caso, por exemplo, hoje eu trabalho, é trabalho do mesmo jeito, mas eu trabalho na minha própria empresa, é uma empresa pequena, mas é a minha própria empresa. Talvez eu tenha um pouco mais de direito de colocar um pouco mais de propósito nela, porque eu não vou me mandar embora, mas pode não dar certo em algum momento também. Se você põe todas as fichas numa única cesta, né? Todos os ovos numa única cesta, se aquela cesta cair, quebra tudo. Então, essa história de propósito, ela é muito confusa, eu acho. A gente deveria ter vários pequenos propósitos, parece que faz mais sentido, né? E aí, quando um não tá muito bem, você tenta dar uma arrumadinha. Aí o outro você vai lá dar uma arrumadinha. Se você joga todas as fichas numa coisa só, se não der certo, você tá lascado. Então, eu acho, achismo, não procure um propósito no trabalho que seja o seu propósito de vida. Pode ser um dos pilares da sua vida, beleza. Mas não procure um propósito, né? Deixa eu aproveitar aqui que eu dei uma pescoçada aqui nos comentários, e a Michelle falou assim, ó, transição de carreira por falta de propósito, decepção, valores, etc. Eu normalmente vejo as pessoas querendo fazer transição de carreira por saco cheio associado a salário melhor. Então a pessoa está procurando um salário melhor e está de saco cheio com o trabalho dela. Que eu acho? Eu conheço um monte de gente na área de TI de saco cheio também, mais ou menos na mesma proporção, talvez até maior, porque a área de TI, para as pessoas que fazem carreira na área de TI, carreira mesmo, né? Aquela pessoa que começou ali, logo que saiu da faculdade e tal, chega uma hora que é muito desgastante. Por isso que eu achei engraçado, mas eu me conectei com um pouco com o que a Pri falou, né? Que benefícios são esses de ir para a área de tecnologia, né? Porque é uma área desgastante. Ela realmente é desgastante. Então, acho que precisa tomar um pouco de cuidado com isso. O que me parece, e aí eu vou fazer um alerta aqui, porque tem um viés, eu queria deixar bem explicado, não sei se eu vou conseguir, e se eu conseguir explicar, não sei se as pessoas vão acreditar em mim. Eu vou criar um produto muito em breve, que tem a ver com isso que eu vou falar agora, que é uma coisa que eu acredito. E aí, quando você vê eu vendendo esse produto por aí, não é porque. Eu não estou falando agora só porque eu quero vender, é porque eu acredito na ideia mesmo. O que eu acho? A maior parte das pessoas que fazem uma transição de carreira, elas deveriam pensar em viver de projetinhos, como a gente falou no começo. Tipo, eu vou fazer a transição, mas eu não vou fazer transição para virar uma carreira de começar numa empresa e viver a minha vida naquela empresa. Eu vou fazer uma transição para TI para poder conhecer uma coisa, bem uma coisa na área de TI, e começar a fazer projetos para várias empresas. Então eu vou aqui, vou ali, vendo o meu conhecimento para empresas, porque aí eu não preciso ficar brigando com os estagiários, né? Porque eu posso agregar com a minha experiência de vida, com alguma coisa que eu já conheci de negócio, e não preciso, né, começar como um estagiário. E ao mesmo tempo, eu consigo ir procurando aqui, ó, esse aqui tá mais para mim, esse aqui não tá mais para mim, ou tem um projeto ali legal, tem um projeto aqui legal, e a área de TI, eu acho que ela possibilita isso, né? Você trabalhar, inclusive, para empresas, como a gente falou também no começo, no exterior, por exemplo. Então, vai que você é uma pessoa bilíngue, que vai para a área de TI e tem essa facilidade. A maioria das pessoas de TI que não consegue, que já está na área de TI, que não consegue, tenta e não consegue trabalhar no exterior, é por causa do idioma, a maior parte. Né? O entrave, normalmente, é o idioma.
primeiro conhecimento técnico, que se você não tiver conhecimento técnico, você não vai, mas quem já tem conhecimento técnico, o principal entrave é o idioma. Então, eu acho que talvez a gente precisasse pensar na transição de carreira como uma transição de modo de vida. Ó, eu não tô, eu tô de saco cheio com o meu emprego, não é que você tá de saco cheio com o seu emprego, você tá com o saco cheio de trabalhar para alguém, talvez, né? E aí a área de TI poderia te dar uma possibilidade de você trabalhar para você mesmo, projetos pequenos. Eu, particularmente, fiz um pouco esta transição de vida, hoje eu faço isso, né, projetos pequenos, e me parece bem menos desgastante. Embora, no meu caso, como eu trabalhei com TI a vida inteira, e pego projetos ainda que acabam sendo projetos desgastantes, eu não consigo pegar tanto esse benefício que eu estou falando de pegar projetinhos pequenos, né? Que não é muito o meu caso, mas eu acredito que seria talvez uma possível transição mais interessante. Pensar em fazer uma transição de estilo de vida trabalhando com tecnologia para negócio, então não precisa ser algo tão, né, não precisa ser tão amplo, eu posso conhecer uma coisa mais específica, eu posso conhecer uma ferramenta, vou chutar aqui duas que eu trabalho bastante, Excel, Power BI. Conheço bem a ferramenta, eu posso fazer um projetinho aqui, um projetinho ali, um aqui, né? Não sei, me parece que talvez faça um pouco mais de sentido e acabe te ajudando também a ter novas oportunidades. Porque senão você vai ter que se programar igual o Leonardo se programou. Ele se programou financeiramente e conseguiu fazer a transição, né? O que você acha, Pri? Faz sentido ou não? Complexo. Fiquei sem palavras, né? Não sei opinar sobre isso. Não tem condições de opinar. Ó, a Michelle tá opinando. Ó. E quem sai da TI e vai trabalhar com artesanato? Também conheço. Também conheço. Isso é uma coisa curiosa também, né? Imagina, você tá querendo ir para uma área, você tá fazendo uma transição de carreira para uma área, porque você fala assim, pô, lá é legal, lá tá super legal, né? E aí você descobre que tem gente daquela área que sai e vai fazer outra coisa porque não aguenta mais, vai vender artesanato na praia, vai abrir uma O loja. clássico, né, do Uber. Ah, você estuda, você trabalha com o quê? Ah, sei lá, TI. Nossa, É, tá complementando a rede ali, né? exatamente. É isso. Essa última fala em atuar em projetos pequenos, ó. Assim, a Michelle também. Assim, eu tenho visto, gente, ó, eu tô falando porque assim, que acontece hoje? Eu vou contar, nós já estamos chegando no finalzinho, mas eu vou contar um pouco, porque isso conecta um pouco também com o que a gente conversou lá no começo, que é essa produção colaborativa de conteúdo que eu chamei algumas pessoas, deixei até o nosso e-mail aqui, já aproveito para deixar, ó, para quem quiser participar, depois eu explico um pouquinho como funciona isso, tá? O que eu percebo? Hoje em dia, tem muita empresa que me chama porque eles querem ou um curso ou uma consultoria ou alguma coisa rápida sobre temas específicos. E aí o que acontece? Às vezes eu tenho que estudar o tema para poder aplicar alguma coisa mais específica, ou preciso achar um profissional especializado naquilo, quando na verdade, se a gente se prepara para um tema, assim, tem temas que eu atendo vários clientes facilmente, né? Então, Power BI, Excel, VBA, inteligência artificial, eu atendo. Mas aparece outras coisas. Então eu vejo que existe essa demanda. As empresas, muitas vezes, elas precisam de coisas pontuais. E a gente não tem profissionais especializados para fazer essas coisas pontuais. É difícil de achar. Por quê? Porque os profissionais especializados nessas ferramentas já estão comprometidos com empresas, com projetos mais longos. Me parece que existe um filão do mercado que não está sendo aproveitado, que são pessoas que podem se especializar em temas muito específicos e fazer pequenos projetos para várias empresas, inclusive empresas grandes, que precisam desses projetos mais pontuais. Então, por isso que eu digo aí, logo, né, muito em breve nós vamos
lançar alguma coisa aqui no Office Resolve sobre isso. Mas fica a dica, me parece mais factível você pensar em trabalhar com projetos, fazendo uma transição de carreira, do que você trabalhar diretamente em alguma empresa e fazer uma outra carreira do zero, começando como estagiário, né? Enfim. Mas para alguns pode dar certo. Pri, o que você quer destacar aqui do nosso papo? Já estamos chegando no nosso finalzinho, sobre as coisas que nós falamos, ou o que a gente não falou ainda, sobre transição de carreira, enfim. Eu gostaria de enfatizar a importância da gente se conhecer muito bem, da gente se planejar, porque um sonho pode se tornar um pesadelo por falta desse planejamento. Então, não é uma jornada fácil, mas não é impossível. Então, tem aspectos aí que podem ser muito bem desenvolvidos e ter esse otimismo, mas pautado um pouco ali também, com os pés no chão, faz a diferença, porque senão a gente já se omite ali, porque, não vou nem tentar porque é difícil, né? Então, tem que ter esse equilíbrio do quanto você está disposto ou disposta a arriscar riscos calculados, mas também ter ali um plano B, né? Então, eu acredito que esse seja um grande desafio. Eu vou dizer que, assim, talvez seja bem difícil, Pri, esse otimismo com pés no chão, né? Porque a gente normalmente acho que a gente acaba escorregando um pouco para um lado ou para o outro, né? Ou vai para o pessimismo, ou vai para um otimismo meio cego, assim. Então é bem legal, acho que é bem legal chamar essa atenção aí. Tenta equilibrar, né? Tenta equilibrar, não fica achando que tudo vai dar errado, mas também não vai achando que é fácil, né? Não cai. Gente, acho que o meu recado final é: não caia na lorota dessa galera. Se alguém estiver falando, faça tal coisa e ganhe tanto, pô, tá mentindo. Não importa. Não tem assim essa relação direta de você faz um curso aqui, ganha tanto ali, aprende um negócio aqui, ganha tanto ali. Isso não existe. Tem tanta gente batalhando aí, né, para fazer alguma coisa e tal. Sempre tem. É aquela história também, dinheiro, muito dinheiro fácil e honesto não existe, né? Muito dinheiro fácil e honesto não existe. Aí você tem que brincar aí com as palavrinhas, né? Ou é dinheiro honesto, ou é fácil, ou é pouco, ou é muito. Não dá para ter tudo na mesma hora, né? Bom, acho que fechamos, né, Pri, essa primeira versão aqui. Acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre esse tema, mas vamos deixar para outros. Ó, eu vou pegar eu me lembro de ter falado, né, quando a gente conversou com o Fernando. Pô, Fernando. E assim, não vou nem dizer que. Vamos dizer, acho que você não perdeu tudo, né? Assim, Fernando, que você investiu, que você acreditou. Mas essa daí é uma das. É uma das que tá entalado na minha garganta até hoje, essa pessoa que faz essa propaganda aí, da agilidade 10K, porque é uma pessoa que eu tô falando aqui de uma pessoa específica que eu não vou falar o nome, que tá na minha cabeça. Que ela fez essa propaganda aí, né? Ah, sem conhecimento nenhum, você vai virar agilista, você vem aqui no meu curso, blá blá blá, e vai ganhar 10K. É mentira. Assim, a pessoa não consegue te garantir isso. E aí, o que acontece, né, Fernando? Primeiro, o curso não vale o que custa. Isso eu tenho certeza, porque a pessoa que tem a coragem de falar esse negócio, né? Faça o curso aqui, você vai ganhar tanto. Ela não pode ser competente. Uma pessoa competente não se presta a esse papel, né? A pessoa, quando ela tem um produto bom, ela não faz esse tipo de marketing, certo? Enfim. E não, ó, tem uma pessoa que toda vez que eu vejo a propaganda, e às vezes aparece a propaganda dessa pessoa para mim, porque assim, primeiro era o 10K, aí alguém inventou o tal do 20K, aí tem uma espertinha que ela inventou o 30K. É assim, se você já é líder e ganha mais de 10 mil reais por mês, vem aqui que eu vou te ajudar a ser um líder 30K. Sim, quem que cai numa história dessa é quem. Eu não sei.
Tem coisa que é melhor não falar, né? Mas Não, quem eu cai... estou chocada com isso, porque eu nem lembrava desse contexto, eu só lembrava de ouvir falar. E para minha surpresa, eu conheço essa pessoa e depois eu confirmo se é a mesma. E eu, olha, tem várias histórias, estou brincando. Mas é isso. Não, porque assim, gente, assim, a minha opinião, agora eu vou falar o que é minha opinião. Se a pessoa tem um produto bom, se ela é competente e tal, ela não vai fazer esse negócio de te garantir que você vai ganhar X, porque não dá para garantir que você vai ganhar X. Você pode, a pessoa poderia eventualmente até dizer assim, ó, melhore a sua empregabilidade, abra oportunidades de ganhar no tanto ou outro Aumente a tanto. sua chance de, né, Aumente suas chances de crescer na virar um... carreira. Isso. Mas assim, faz o meu curso aqui que você vai ganhar tanto. Pô, né? Boa, a Michele. Cai quem tá desesperado. Pois é. E cai mesmo, gente, cai mesmo. Assim, para mim é só desespero, assim, né? Porque estar no mercado de venda de cursos e você não, sim, você não tem coragem de fazer uns negócios desses porque sabe que é sacanagem, mas tem sempre um que tem coragem, né? Coragem não, né? Sei lá, desonestidade, eu não sei. Enfim, sempre vai ter o que faz, né? Esse tipo de propaganda. E aí, mas começou com os rapazinhos lá que alugavam carro, alugavam casa, não sei o que, e falavam, ganhei tanto esse mês, né? Que não, vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, não tem mais esse tipo de propaganda, né? Porque, assim, as pessoas não caem mais nisso. O cara lá num carro esportivo, tá, ó, esse mês eu ganhei não sei quantos mil fazendo marketing digital, vendendo não sei o que, blá, blá, blá. E aí ele vendia o curso para te ensinar a fazer o que ele também fez. Não tem mais, mas começou a aparecer essa galera mais especializada, entre aspas, que vende essas mentiras aí. Enfim, fica o recado, não caia nessas pataquadas, porque produto bom não é vendido dessa forma. Pri, fechamos, agora fechamos, né? Mas eu gostei dos comentários, obrigado. Gente, ó, chegou até aqui, por favor, deixa o joinha, não esquece, né? Likezinho pra gente. Acho que entregamos aqui um conteúdo que vale a pena um like. Não esqueça, deixa eu deixar aqui de novo, mais uma vez, o e-mail apoio.alunos@oficeresolve.com.br. Se você quiser participar da nossa empreitada de fazer conteúdos colaborativamente, eu mando depois os detalhes. Para quem já se inscreveu, já mandou e-mail, fica tranquilo que a gente vai começar muito em breve. Outra coisa não esqueça de compartilhar esse vídeo e semana que vem temos mais um Papo de Carreira aqui, toda segunda-feira, 20 horas, Papo de Carreira, junto com vocês. Obrigado mais uma vez e ficamos por aqui. Tchau, tchau.